Tem muita gente falando, não, Alexandre de Moraes, ele vai dar uma decisão porque ele vai obrigar os bancos. Se ele fizer isso aí, Eduardo, pelo que a gente tem estudado dessa lei, ele quebra o sistema financeiro brasileiro, né? Então, ele vai ter muita dificuldade para fazer isso, né, Borgo? Primeiro porque é o seguinte, imagina só, tem duas opções. Imagina só, vamos lá, pegar um Itaú, um Bradesco, ou até mesmo o Banco do Brasil. Se ele abre a conta do Moraes, ele vai se desligar do sistema financeiro internacional, né? Então ele vai ter um prejuízo inimaginável, né? Sem precedentes na história financeira do Brasil. Isso daí vai fazer também muita gente ficar com medo, mesmo que esteja com seu dinheiro em outros bancos brasileiros. Porque é o seguinte, se o STF mandou o Banco do Brasil abrir uma conta do Moraes, né? O Banco do Brasil foi obrigado a abrir e desligado do sistema internacional, o que impede do STF mandar amanhã o Bradesco, o Itaú, o Santander e outros bancos também abrirem contas para o queridíssimo Alexandre de Moraes? Então, ponto número 1. E o ponto número 2 é o outro caminho. Se o banco se negar a abrir uma conta para Alexandre de Moraes ou de permanecer essa conta lá, o que a Suprema Corte vai fazer? Vai mandar prender o Setúbal? Vai mandar prender o presidente do Banco do Brasil? Compreendem que eles estão numa sinuca de bico? Sim. E eu te digo com toda tranquilidade, se for aberta uma conta Alexandre de Moraes, não vai sobrar pedra sobre pedra. Por quê, Borgo? Informação em primeira mão para a Ouro Verde. Por que demorou um pouquinho a saída da Lei Magnitsky? Porque isso tudo também depende de uma burocracia. Não é simplesmente o Trump desejar e isso acontece da noite para o dia. Se você for pegar o caso do Karim Khan, que foi também sancionado, igual ao Alexandre de Moraes, que é aquele procurador do Tribunal Penal Internacional que pediu a prisão do Benjamin Netanyahu, de Israel, quando o Karim Khan foi sancionado, o Trump primeiro declarou e depois demorou mais de um mês, foi cerca de um mês e meio, para de fato ele sofrer as consequências das sanções OFAC. Sanções OFAC é a mesma coisa que a Lei Magnitsky, tá? A Lei Magnitsky é o caminho para as sanções OFAC, né? O Office of Foreign Assessment Control. Hoje, isso não ocorreu, Bo. O Alexandre de Moraes foi incluído no mesmo dia que a Casa Branca o declarou sancionado. Ou seja, eles prepararam o terreno para que isso acontecesse. Enquanto o Trump dava declarações na Truth Social e o pessoal fazia piada, não, mais 48 horas, tic-tac, 72 horas. Era o Trump que estava ganhando tempo para desenrolar a burocracia, ou FAC, e no momento em que ele declarasse a aplicação da Lei Magnitsky, o Moraes sofresse a sanção no mesmo momento. Então pode ter certeza que tudo está pronto para sancionar outras pessoas do STF ou outras autoridades brasileiras. O Trump está com tudo na mesa dele. Quando ele decidir apertar o botão vermelho, ele aperta. Igual quando o Moraes, naquela fatídica sexta-feira de manhã, colocou uma tornozeleira eletrônica no meu pai, no mesmo dia o Marco Rubio anunciou a perda de visto dos 8 ministros do STF. E vocês lembram que o Marco Rubio ainda falou, inicialmente, né, coisa de 3, 4 semanas atrás, um mês atrás, quando ele declarou a política americana de que, olha, a partir de agora, censores não poderão vir aos Estados Unidos, vou cancelar o visto de todo mundo. Mas não direi os nomes. Agora, nessa oportunidade específica, teve muita autoridade brasileira recebendo e-mail, sendo comunicado de que eles e os seus familiares não poderiam mais entrar nos Estados Unidos. É por isso que eu digo com tranquilidade, não há como Alexandre de Moraes dobrar a aposta. A única possibilidade que ele tem de radicalizar resultará em dragar outros ministros do STF para o mesmo buraco que ele. E aí, povo brasileiro, eu vou pedir para vocês inteligência para que a gente não haja com fígado, não faça igual os nossos inimigos. Por mais que possa ser desejável e mesmo justo que outros ministros do STF sejam sancionados, se nós os deixarmos sem saída, eles só vão poder partir para dobrar a aposta. Exato. E isso não é interessante por quê? Porque dobrar a aposta significa não deixar uma saída para a gente aprovar uma anistia, para a gente resgatar a liberdade do Congresso Nacional, a harmonia entre os poderes. E o que a gente deseja aqui não é simplesmente deixar o Moraes e outros perseguidores sancionados. É não permitir, é principalmente não permitir que surjam novos lesões. É não permitir que esses caras joguem mais gente na cadeia. Se o Trump, por exemplo, sancionasse todos eles ao mesmo tempo, eu tenho certeza, o Moraes ia colocar mais gente que não merece dentro da cadeia. Porque é o modus operandi dele. É por isso que eu chamei ele de gangster. Ele abriu mais um inquérito contra mim, né? Ele anexou a esses inquéritos essa minha frase, né, quando fiz uma nota pública chamando-o de gangster, mas é a conduta dele. Então saibamos conhecer o nosso inimigo, saibamos ter a inteligência que eles não tiveram para alcançar o melhor resultado possível para o povo brasileiro. Eu não estou fazendo isso aqui justamente pelo meu pai. É claro, meu pai é um dos perseguidos. Tem um fator emocional de pai com filho. Mas podem ter certeza. Eu aqui, quando tomo uma atitude, eu estou pensando na da Gilza, eu estou pensando na Iracy Nagashi, eu estou pensando nos 2 brasileiros que eu visitei lá na Argentina, eu estou pensando no Alan dos Santos, no Paulo Figueiredo, no Rodrigo Constantino, no Oswaldo Eustáquio, em todo mundo, né? Até mesmo em vocês aqui da Ouro Verde que foram injustiçados pelo Moraes.